A delegada lá percebeu que tinha uma assinatura falsa. Quando as pessoas perguntam se tem jeito, né, de você atender um cliente à distância, né, de você cuidar do processo daquela mãe, daquela pessoa, mesmo estando em outra cidade, esse caso foi absolutamente interessante. Olha só o cenário, pessoal. Vocês sabem, né, mas aqui a nossa audiência não sabe. Eu estava na Argentina, em Bariloche. O Thiago estava aqui em Belo Horizonte, onde é a sede do escritório, e a nossa cliente estava em Dubai. É esse o cenário. Argentina, Brasil e Emirados Árabes. 3 fuso horários diferentes. E a criança? Não, na verdade, 2, porque a Argentina está no mesmo fuso horário do Brasil. Então e a criança em São Paulo. E a criança em São Paulo, exatamente. É mesmo. É a criança em São Paulo. O que aconteceu nesse caso? Era uma quinta-feira, final de dia, eu recebo um telefonema de uma pessoa que eu conheço e que mora em Dubai, falando assim, olha, tem uma situação aqui com uma amiga minha, em que o pai, que também mora em Dubai, conseguiu uma decisão para levar o filho até Dubai para ficar com o pai. E a gente não queria permitir que isso acontecesse. Porque se essa criança entra em Dubai e fica com o pai, toda a situação jurídica vai ser tratada lá em Dubai. E lá, a legislação é muito machista. Não é nem... Não. Assim, é um negócio que a gente não tem nem como ter referência. Que o pai tem preferência, de fato, na própria legislação, né? O pai, ele iria ficar com essa criança e talvez a mãe não poderia ter acesso a ela por vários motivos. Então, a gente não podia deixar essa criança embarcar para Dubai. O que nós orientamos a nossa cliente? A ela voltar para o Brasil. Preste atenção, voltar para o Brasil. Só tem um voo de Dubai para São Paulo, que é no outro dia, às 9h30 da manhã, horário de Dubai. Dubai está 7 horas na frente do Brasil. Só que é um voozinho de 15 horas. Nossa. Né? Não é um voozinho de 3 horas, são 15 horas de voo. Então ela sai às 9h30 da manhã de Dubai, chegaria em Guarulhos às 6 horas da tarde, de uma sexta-feira, sendo que neste mesmo momento eu estava vindo da Argentina para o Brasil, o Thiago aqui em Belo Horizonte. A gente precisava impedir essa viagem. E a gente conseguiu. Conseguimos. E a gente conseguiu, sabe como, gente? Orientação número 1, recurso. Orientação número 2, barraco. Não, mas primeiro a gente tentou de tudo, fomos no desembargador. A gente correu atrás de tudo que era possível. E quando foi negado... Que foi... Barraco. Que foi a orientação, inclusive, que a gente chegou, vai chegar lá, procura a delegacia, a Polícia Federal e tal. Informa que você não autoriza. Revoga essa autorização, porque ela tinha autorizado a criança a viajar, mas o combinado era e o bonitão descumpriu esse combinado. O combinado era passar um período na casa dos avós paternos, depois dos avós maternos. Quando tava com os avós maternos... Eles entraram com o processo. Eles pediram a busca e apreensão do menino, pegaram o menino e rumo pra Dubai. E aí, a gente, depois de um tempo, né, a gente fica um pouco mais cascudo. É mais difícil um caso impactar hoje, sim, né? Esse caso, eu assim... Não, e detalhe desse caso, Thiago, é que num determinado momento, a cliente já não estava em Dubai mais, ela estava no avião. Ela estava no avião, e aí a internet não pegava direito, e aí ela não conseguia pagar a guia do recurso. Aí o Vitor também estava offline, eu paguei e enfim, deu certo. Deu certo. E sabe o que é mais interessante, gente? Que lá na hora que ela fez o barraco estratégico que nós orientamos, é porque o advogado tem que orientar aquilo que dá pra orientar, entendeu? É um barraco fundamentado, jurídico. Sim. Mas era que ele disse que precisava de uma quizumbinha, entendeu? Porque ia atrasar o voo, a companhia aérea não ia esperar, os caras iam ter que embarcar. E aí, sinceramente, só te cortando um minuto, se eu sou da companhia aérea, eu enfrento esse BO... Nem de jeito nenhum. Não embarca. Na dúvida, fica pro próximo voo. Vamos averiguar isso aqui, depois a gente vê. Mas esse averiguar que foi o interessante. Porque a delegada lá percebeu que tinha uma assinatura falsa da nossa cliente numa autorização. Porque estava batido no carimbo, no tabelionato de Salvador. A autentificação da firma estava como tabelionato de Salvador. E a nossa cliente nunca foi a Salvador assinar nada. Ele fraudou a assinatura dela. Então, o barraco fez surgir uma informação que ninguém sabia. Que a delegada investigou lá na hora. Ela investigou lá na hora. Ela levantou essa informação. Tá estranho isso aqui.
Por quê? Esse menino indo pra Dubai com uma decisão judicial, sendo que não tem nada pra falar contra a mãe aqui e tal, e ela descobriu um documento com assinatura falsa. E ela falou assim, olha, essa autorização não é válida, então se essa autorização não é válida, a criança não embarca. E aí a criança não embarcou. Gente, mas vocês não têm noção. Nesse desenrolar, isso começou na quinta. Foi na quinta, né? Na quinta tarde. E aquela ansiedade. Eu e Vitor, na véspera de vir embora pro Brasil, e a gente naquela ansiedade, comunicando com todo mundo, e o Thiago correndo atrás aqui, indo atrás de desembargador. Assim, aos 46 do segundo tempo que isso aconteceu. Então foi um dia muito pesado, muito puxado e de muita ansiedade para todo mundo. Ela ia chegar no Brasil, acho que o voo tava marcado para 10 horas. Ela chega no Brasil 6 horas da tarde. É o horário que esse voo chega. E aí, o que eu achei mais engraçado é que vocês também estavam voltando, então tava difícil. Pra Guarulhos também. E aí eu lembro que eu fiquei meio de plantão ali no celular até umas meia-noite, aí depois eu dormi. Não consegui. E ela sumiu, ela foi dar notícia no outro dia, 10 horas da manhã. Por quê? Nessa confusão aí, ela perdeu o celular. Então eu só descobri que deu certo 24 horas, porque eu tava tenso também pra esse momento, né? Porque o voo pra sair pra Dubai, né? É 1h da manhã, 1h50 da manhã. Foi isso aí. Exato. Ela, na verdade, a avó paterna furtou o celular dela. Né? E levou pra Dubai o celular dela. E aí ela arrumou o celular de uma amiga, só que ela foi dar notícia pra gente só no outro dia de manhã. Eu acordei e não tinha mensagem dela, eu falei, ai meu Deus. Ô, gente, isso é caso de novela. Pensa pra você ver. Isso não é no filme, final não. das contas, a senhora ainda furtou o celular dela. Correndo o risco de ser punida em Dubai por furto. E lá eles cortam a mão. Eles cortam a mão, né? Então, enfim. Então, ou seja, gente, olha só. Eu na Argentina, o Thiago em Belo Horizonte, a cliente em Dubai voltando pro Brasil. Ou seja, em alguns momentos ela estava sob o Oceano Atlântico, por exemplo, conversando com a gente. E a gente resolveu o problema. Nós não estamos falando de uma condução de um processo que nós estamos em Belo Horizonte e a nossa cliente está em Porto Alegre. Que todo mundo na estabilidade, né? Nós no escritório, a cliente em casa. Não, nós estamos falando em algo que aconteceu em menos de 24 horas. Em menos de 24 horas, tudo isso aconteceu. Estávamos em locais diferentes do globo, não é do mesmo país. E a gente conseguiu entregar para essa cliente o que ela precisava. A não ida da criança para Dubai. E aí você, no interior do Brasil, seja lá qual estado que você esteja, você ainda fica inseguro, achando que não dá para contratar advogado à distância. Sendo que a sua audiência provavelmente vai ser por videochamada. Porque não é a distância, né? Não é. Distância é um conceito que hoje com a internet não existe muito. Porque se você está acompanhando esse podcast agora, você está em qualquer estado, você está lá em Belém do Pará, no norte do país, você está me vendo. Você tem a possibilidade de mandar um comentário aqui agora para contar a sua história e eu poder te responder. Então isso não é distante. Às vezes você não consegue fazer isso com o seu advogado. Que tá na cidade. Sua rua, às vezes. Você não consegue falar com ele. Não existe distância em 2024. Não existe mais. Mas preciso de para amanhã que um advogado vá em determinado lugar para mim. A gente arruma, a gente tem parceiro para fazer isso. E eu tô falando isso, gente, tem 4 anos que a gente faz isso. Então, logo a pandemia veio, a gente aproveitou isso. Quase 5, né? Estamos caminhando para 5. Não sei quando que você vai assistir, né, esse episódio. Pode ser que já tenha até mais tempo. Mas fato é que é possível, é viável e a gente resolve.